Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nessa quinta-feira, dia de louvor e adoração eucarística, também 14º dia da Quaresma de São Miguel, e comemoramos hoje uma memória importantíssima, é dia de Santo Agostinho. Ontem comemorávamos o dia de sua mãe, Santa Mônica, e hoje comemoramos o seu dia, bispo e doutor da Igreja. Por meio de sua vida e intercessão, iremos compreender esse evangelho que mais uma vez nos chama à conversão. Tenho certeza que toda a igreja, principalmente os agostinianos, como o Santo Padre, hoje estão em festa, por todo o bem que foi gerado por Cristo nosso Senhor no coração da igreja e no coração, por meio de Santo Agostinho, por meio de seu legado em nossas vidas. Então, acho que uma coisa que resume bastante essa comemoração, a Quaresma de São Miguel, a liturgia de hoje, é uma leitura breve que está em Provérbios 28, versículo 13. Diz assim: Quem esconde as suas faltas não há de crescer, mas quem as confessa e as detesta obtém misericórdia. Uma coisa que muitas vezes o mundo confunde a respeito de quem busca a santidade, a vida justa, as virtudes, é de que essas pessoas que genuinamente desejam a Deus, desejam o céu, estão dissimulando, escondendo faltas, culpas, arrependimentos e coisas graves, né? Como se fôssemos criminosos tendo ali a pele de cordeiro, né? Como se fôssemos lobos em pele de cordeiro. Mas isso é toda a hipocrisia que Jesus vem condenando em toda essa semana, né? Então, ontem, antes de ontem, falávamos sobre isso, sobre a hipocrisia que Jesus condenou. Mas não é nada disso o que faz aquele que realmente deseja unir-se a Deus, amá-lo, respeitá-lo, seguir seus preceitos, né? Viver a virtude e abandonar os pecados. Então, como esse versículo diz, quem esconde suas faltas não cresce espiritualmente. Mas quem as confessa e as detesta obtém misericórdia. E é exatamente isso que nós encontramos na vida de Santo Agostinho. Em seu livro mais célebre, Confissões, ele vai desde a sua infância até a vida atual e vai confessando as piores corrupções de sua alma, onde que a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, o fizeram pecar, o fizeram cair. Mas ele faz uma leitura que, além de confessional, ela é oração, é um relato oracional, ela também é um louvor a Deus por sua grande misericórdia, que em um vaso de barro tão frágil, em um homem de coração tão torpe, em um coração que viveu tanta maldade, Deus colocou tanta graça, tanta misericórdia, tanto arrependimento, tanto amor. Então, para sair da iniquidade, Santo Agostinho, para crescer no amor, Santo Agostinho não dissimula, não é hipócrita, não é falso. Ele confessou à igreja os seus pecados. E de uma maneira exemplar, para nos ensinar como se faz. E é um livro maravilhoso. Claro que tem toda uma robusta filosofia em cada um dos versos que estão ali presentes. Existe uma maneira meditativa, estudiosa, que nós podemos aprender. Claro que ao ler pela primeira vez a gente não vai entender tudo. E a gente também vai achar coisas que parecem repetidas. Mas não. Ali existe um estudo filosófico, um estudo de sentido, um estudo teológico. É também uma autobiografia, é também uma oração a Deus. É um discurso de alma, é uma coisa muito bela, muito forte, né? Mas é exatamente o que esse versículo de Provérbios quer dizer para nós. É necessário confessar a Deus o quanto precisamos dele. Porque o homem que se aproxima de Deus para conhecê-lo, ele logo começa a entender, sim,
o quanto ele é amado, o quanto ele é feito para esse amor, o quanto que Deus realmente o quer, né? O quanto que é possível viver a santidade. Mas o homem também chega ao conhecimento verdadeiro de si, sobre quantas e quais corrupções estão em seu coração e sobre o quanto que é necessário não entregar os pontos, mas viver fielmente aquilo que Deus nos dá por graça diariamente para combater o pecado. Então, esse versículo resume tudo. Quem esconde suas faltas não cresce, mas quem confessa e as detesta obtém misericórdia. Com esse versículo, rezemos no dia de hoje, nessa quaresma de São Miguel, e com a leitura do dia do Evangelho, né? Pedindo ao Senhor que tenhamos um coração aberto e generoso à transformação que Ele pode gerar em nós. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença e vos pedimos a graça de aprender o que o Senhor tem a nos ensinar com esse Evangelho e também com a vida e santidade de Santo Agostinho. Dai-nos um coração, Senhor Jesus, mais obediente. Sustenta a igreja inteira desse carisma que precisamos. Um desejo imenso de vos procurar, de vos conhecer, de vos amar, de desbravar com coragem o nosso coração e permitir que Teu Espírito santifique em nós todas as coisas, dispondo tudo que temos e que antes era empregado ao pecado, agora seja empregado para a graça, para o amor, para o anúncio do Evangelho. Te pedimos isso por intercessão de Santo Agostinho e da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, meus irmãos, está em Mateus 24, versículos de 42 a 51, e diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós, ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhe dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim, quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começa a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora em que ele não sabe, ele o partirá no meio e lhe imporá toda a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui, de uma maneira bem clara, a gente começa a perceber que Jesus está falando de maneira bem grave aos discípulos e àqueles a quem era dado o conhecer suficiente para levar os outros à fé, para disseminar o amor, para pregar o conhecimento do Evangelho de Cristo, né? Então, são empregados, isso fica bem claro. Ficai atentos e preparados. A palavra já começa assim, né? Ficai atentos, porque não sabeis o dia em que virá o Senhor. Então, a obra de levar o homem a conhecer esse Deus que se revela, que se manifesta e que coloca à mesa todas as coisas, né? A lei, a verdade, a sabedoria, o bem, a ressurreição. Então, Deus coloca tudo à mesa para que o homem conheça. Esse bem é de Deus. É algo divino. Ele quer dar isso ao homem, né? Mas o ofício, a obra, né, é toda de Deus. É Deus quem salva, quem se revela, quem se manifesta ao homem. Por meio dos sacramentos, por meio da palavra, por meio da pregação, é Deus quem deseja essa obra. Então a obra é dele, mas ele coloca empregados.
E aqui ele coloca esse alerta grave da hipocrisia que tem sido condenada durante todos esses dias, né? Terça, quarta e agora quinta. O Senhor quer que essa hipocrisia também não esteja presente no coração dos empregados, daqueles que estão participando, digamos assim, do ofício de Cristo. Então, olha só, o empregado fiel e prudente foi colocado como responsável pelos demais. Então, aquele que recebeu o suficiente para dar, ele foi colocado como responsável pelos outros, para lhes dar alimento na hora certa. Que seria esse alimento, né? Se não a fé, se não o conhecimento de Deus, se não a vivência sacramental e assim vai. Então, feliz o empregado cujo senhor encontrar agindo assim quando voltar. E aí se fala sobre uma parousia, sobre esse dia, que é tanto particular, né, na qual Jesus vai chamar particularmente cada um de nós, como também da humanidade inteira, né? Então, é nessa ocasião que o Senhor verá, né, aqueles que realmente foram bem empregados, foram felizes, foram aventurados, foram santos. Aqueles que chegaram a esse galardão da santidade, né? Feliz o empregado, então, cujo senhor encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade, eu vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. E vejam se não é isso a santidade, né? Em comunhão com Cristo, o homem participa tanto de sua ressurreição que está unido ao seu corpo místico. E essa união plena, né, não é um mero repouso, pois Cristo é vigil e quem dorme, quem repousa é o corpo. Quando nós então partimos pela morte, nossa alma, nosso ser plenamente espiritual, se une ao de Cristo nessa condição de santidade. Então, veja, você tornar-se-á partícipe de todos os bens de Cristo. É por isso que ele, né, nesta liberdade, continua agindo, levando os homens ao conhecimento dele, mas você estará unido a este Cristo. Isso são os santos, né? Essa comunhão de santos que se estabelece com Cristo potencializa aquela alma que já fazia, já estava empregada, distribuindo os bens, o alimento na hora certa. Então Cristo continua fazendo isso. E os seus comuns, aqueles que estão ligados a Ele pela santidade, por essa comunhão estabelecida, né, por Ele mesmo, pelo seu legado na Santa Igreja, também conseguem, permanecem e eternamente dão alimento no tempo certo. Como o santo de hoje, Santo Agostinho, doutor da Igreja, esse que, conhecendo plenamente a verdade, que foi procurada em sua vida durante toda a vida, né? Desde que se entendeu por gente, desde jovem, sempre procurou conhecer a verdade, bateu em portas erradas, diria assim que bateu nas principais portas erradas deste mundo até chegar a Cristo, e aonde ele realmente negligenciava que era possível estar a verdade, lá estava, na Igreja de Cristo. Mas a sua conversão deu-se, e este hoje conta com a eternidade para continuar dando à Igreja o mesmo testemunho. É belo isso, perceber que o homem, em qualquer obra que ele faça, por mais que seja boa, ética e moral, ela fenece se ela não é uma obra de Cristo. Mas quando ele entende que a única obra que não vai morrer é a de nosso Senhor, porque não morre a sua palavra, porque não morre o seu testemunho, porque não morre a sua graça, porque Deus continua levando os homens ao credo, porque Deus continua salvando os homens, e o homem então entende, eu quero ter comunhão com esse emprego, com esse ofício, com essa graça, Deus o dá, né? Ele confiará a administração de todos os seus bens. Versículo 47. Mas, se o empregado mal pensar, o Senhor demora, e eu posso usufruir das graças temporais deste tempo, como eu quiser,
e começar, olha só, a fazer o absurdo de bater, de oprimir, de negligenciar a comida e a bebida, né? Ou seja, eu reter os meus dons e eu ainda por cima agredir o meu companheiro ou os homens que eu deveria amar, então o Senhor desse empregado virá de repente, numa hora em que não se espera, e o partirá ao meio e o lançará para o destino dos hipócritas, daqueles que só faziam o que faziam para terem fama. E ali haverá choro e ranger de dentes. Porque a quem muito é dado, muito será exigido. Então, o Senhor estará sendo justo, porque esses empregados têm eles toda a condição de saber o que é salvífico e de divulgar o que é salvação. Mas eles mesmos não quiseram tomar e ainda tentaram tirar do seu próximo. Aí você vai me perguntar assim, né? Perdão, a voz falhou aqui. Fábio, como é que eu evito esse erro tão comum de não aproveitar a graça que me é dada hoje, de fugir, né, dos sacramentos? Como é que eu evito essa fuga dos sacramentos, essa fuga da verdade, essa fuga de Deus, essa fuga de evangelizar, esse amortecimento na minha alma? Como é que eu corrijo essa inclinação que me leva a uma assídia, que é uma preguiça espiritual muito grande? A única cura para preguiça é trabalho. É necessário que a fé, então, te leve, te mova o tempo inteiro a trabalhar. E nem sempre você está disposto a levantar nesse dia e a pensar assim, meu Deus, eu tenho que empenhar alguma coisa na minha vida. Né? Não é sempre que a gente está assim. Mas, seja no mundo, se você não se empenhar, você não come, não é verdade? Você não vai se alimentar. Se você não trabalhar, você vai passar penúria. Você não vai conseguir pagar a tua água, pagar a tua luz, pagar a tua energia, pagar o teu carro, o teu combustível. Tu não vai conseguir comer. Então a motivação, às vezes, para fazer o que você não gosta, é a tua necessidade. Da mesma maneira, espiritualmente, para fazer o que você não gosta de fazer, eu não gosto de rezar, eu não gosto do jejum, eu não gosto de pregar, eu não gosto de anunciar, eu não gosto de dar o alimento na hora que tem que dar. Eu perco meu tempo com os beberrões, com os bêbados, com os adúlteros, eu perco meu tempo com o errado, como diz hoje na leitura. Como é que eu faço para evitar então o destino dos hipócritas? É pensar justamente no que o Evangelho diz. Acontecerá numa hora que você não sabe, numa hora que você não espera. Você precisa mover o seu coração. Assim como você precisa comer, assim como você precisa beber, você precisa trabalhar, você precisa anunciar. Você precisa. É uma necessidade. A palavra de hoje no Evangelho começa com atenção. Ficai atentos, ficai alertas, ficais de vigília. Então, hoje, a recomendação maior seria: mesmo que você não goste, faça. Mesmo que você não goste ainda de rezar, mesmo que você ainda não goste de pregar, mesmo que você não goste ainda de anunciar, mesmo que você ainda não goste de dar conselho, mesmo que você não goste, faça. Reze, comungue, peça perdão dos seus pecados, né? E lembre-se, não é para fazer uma boa fama entre os homens, não é para isso. É para fazer, como diz em Provérbios 28, não ocultando as suas faltas, você cresça. E confessando e detestando os seus pecados, você obtenha misericórdia. Para isso. Santo Agostinho, por exemplo, teve uma outra força motriz para abraçar essa verdade e divulgá-la. Amor pela verdade. Cada porta errada que ele bateu, cada erro que ele cometeu, como confessado no seu livro Confissões, era uma batida que atendia à paixão maior de seu coração pela verdade. Ele procurava Deus, no endereço errado, mas procurava Deus. Então, esta chama, essa labareda, nunca se apagou de seu coração, e foi ela mesma que não o fez desistir, que não o fazia cansado, fadigado do ofício de amar. Tanto que quando o anjo
o chamou à conversão, depois da pregação de Santo Ambrósio, também por meio da oração de sua mãe Santa Mônica, ele foi chamado pelo anjo a pegar e ler a Escritura. E a leitura que ele encontrou naquele dia, né, em que o anjo gritava ao seu coração: pega e lê, pega e lê, pega e lê. Ele foi e leu o seguinte: comportemo-nos honestamente, como de dia, não de glutonias, nem de bebedeiras, nem de desonestidade, nem de dissoluções, nem de contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Romanos 13, versículos de 13 a 14. Essa foi a leitura que trouxe a verdade ao coração de Santo Agostinho. Essa leitura acabou sendo como que um tapa, um chacoalhar em seu coração. E disse a Santo Agostinho praticamente: não é aonde você buscou até aqui, mas é o que se busca em Cristo, é o que se busca na verdade, é o que se busca em Deus. Isso sim, é a verdade que você deseja. Então não mais na desonestidade, na bebedeira, nas orgias, nas dissoluções, nas contendas e na inveja, mas revesti-vos de Jesus Cristo. Ele sim, né? Não nas concupiscências. Quando Santo Agostinho ouviu isso, ele resolveu então uma mudança de vida que foi tão frutuosa a ponto de ele ser, durante mais de 800 séculos, a voz mais importante em toda a filosofia e em toda a teologia. E até hoje, a sua contribuição é importantíssima. Então, vejamos, né? O que o Senhor também pode realizar no meu coração. No seu coração somos todos vasos de argila, né? Mas quem fica se omitindo, se escondendo, tanto da graça quanto de si mesmo, não cresce. Mas quem confessa os seus pecados e os detesta, esse alcança a misericórdia. Não esqueça nunca desse versículo. Quem esconde os seus pecados não cresce. Mas quem os confessa e os detesta, alcança a misericórdia. Irretocável. Esse provérbio realmente eu não tenho mais nada a acrescentar. Sendo assim, peçamos a São Miguel Arcanjo que nos ajude e combata conosco contra o inimigo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem-lhe de Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós.
São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova, e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem com Deus. Até amanhã.